Vamos agora ler Metáforas da Visão, esse texto maravilhoso do Stan Brakhage. E assim, ele estava em busca, como eu falei, de uma visão inocente, pré-cognitiva, como a de um bebê. Esse é o texto em que ele articula essa sua famosa metáfora. Começa assim: imagine um olho não governado pelas leis fabricadas de perspectiva. Um olho livre de preconceitos da lógica da composição. Um olho que não responde aos nomes que a tudo se dá, mas que deve conhecer cada objeto encontrado na vida através da aventura da percepção. Quantas cores há num gramado para o bebê que engatinha, ainda não consciente do verde? Quantos arco-íris pode a luz criar para um olho desprovido de tutela? Que consciência das variações no espectro de ondas pode ter tal olho? Imagine um mundo animado por objetos incompreensíveis e brilhando com uma variedade infinita de movimentos e gradações de cor. Imagine um olho antes de no princípio era o verbo. Ver é fixar, contemplar. A eliminação de todo o medo está na visão, que deve ser o alvo. Uma vez a visão doada, aquela visão que parece inerente ao olho da criança, um olho que reflete a perda da inocência de forma mais eloquente do que qualquer outra característica humana, um olho que desde cedo aprende a classificar percepções, um olho que espelha o movimento do indivíduo em direção à morte pela sua crescente incapacidade de ver. Não se pode nunca voltar atrás, nem mesmo na imaginação. Depois da perda da inocência, somente o conhecimento total pode nos compensar. Mesmo assim, sugiro uma busca de conhecimento fora da língua, baseada na comunicação visual, solicitando a evolução do pensamento óptico e confiando na percepção, no sentido mais profundo e original da palavra. Suponha a visão do santo e a do artista como uma capacidade ampliada de ver, vidência. Deixe a assim chamada alucinação penetrar no reino da percepção. Não importa que a humanidade encontre sempre uma terminologia depreciativa para tudo aquilo que não parece ser imediatamente útil. Aceite as visões oníricas, devaneios ou sonhos, como aceitaria as assim chamadas cenas reais. Dê espaço para a percepção real das abstrações que se movem intensamente quando pressionamos as pálpebras fechadas. Lembre-se, você não é afetado apenas pelos fenômenos visuais de que tem consciência. Procure sondar em profundidade todas as sensações visuais. Mesmo que atualmente o desenvolvimento de uma compreensão visual esteja praticamente abandonado, não há razão nenhuma para que o olho de nossa mente fique amortecido logo após a infância. Vivemos numa era que não possui nenhum outro símbolo para a morte, exceto a caveira e os ossos em estágio de decomposição. Uma era que vive de medo, da anulação total, amedrontada pela esterilidade sexual e ainda assim incapaz de perceber a natureza fálica de cada manifestação autodestruidora. Uma era que procura de forma artificial se projetar materialisticamente no espaço abstrato e se realizar mecanicamente, porque se tornou cega a quase toda a realidade externa ao alcance da vista e também a consciência orgânica, até mesmo das propriedades dinâmicas da percepção. As pinturas mais antigas descobertas nas cavernas demonstram que o homem primitivo compreendia melhor o fato de que o objeto de medo deveria ser materializado. Toda a história da magia erótica é uma história de possessão do medo através de sua apreensão. Se a indagação visual limite voltou-se para Deus, isto resulta daquela sabedoria humana mais profunda. Não pode haver um amor definitivo onde há medo. No entanto, hoje em dia, quantos de nós ainda pelejamos para conseguir uma percepção mais aguda de nossos próprios filhos? O artista tem sustentado a tradição do ver e do visualizar através dos tempos. Hoje, são poucos os que dão um sentido mais profundo ao processo de percepção e que transformam suas ideias em experiências cinematográficas em busca de uma nova linguagem possibilitada pela imagem em movimento.
criam exatamente onde o medo antes dele gerou a necessidade maior. Estão essencialmente preocupados e lidam imagisticamente com nascimento, sexo, morte e a busca de Deus. Nesse final, Brackett está também descrevendo a si próprio. Ele falava que a sua obra, as suas maiores preocupações eram nascimento, morte, sexo e busca de Deus. E é incrível o texto, é brilhante. Eu não sei se ele é apenas isso. Tudo que eu tenho do Brackett está na experiência do cinema, mas só é incrível como que nessas 2 páginas ele consegue condensar um pensamento tão original e tão profundo sobre o cinema, e tão importante também, para que o cinema não seja muito do mesmo. Então, esse olho não governado eu acho que, o conceito mais importante do seu trabalho, e essa busca, essa libertação do olhar, da nossa percepção como um todo, não só dos nossos olhos, não só da vista, mas uma visão integral com todo o nosso ser. Ele, ainda que temporariamente, liberta a nossa percepção desse condicionamento excessivo, da nossa categorização incessante a qual estamos habituados.